Oi pessoal, sou o Mauro, advogado aqui do MCD Advogados, e hoje eu tô aqui para dar mais uma videoaula para vocês, e hoje eu vou aproveitar aí a onda da paródia do nosso amigo Marlon, do Gangnam Style, que falou sobre a prescrição penal. Hoje eu vou falar para vocês sobre a prescrição civil. Bom, a gente já fez alguns vídeos sobre prescrição intercorrente, já se falou em algumas videoaulas sobre a prescrição, sobre a decadência, mas até agora a gente não fez nenhuma diferença nem entre a prescrição nem entre a decadência e não deu uma explicação básica sobre o que é prescrição e o que é decadência. Bom, falando-se de prescrição, nunca pode se esquecer a decadência. Por quê? Existe uma grande confusão entre esses dois institutos do direito brasileiro, do direito civil. A prescrição e a decadência, elas estão dispostas no título 4 do Código Civil, a partir do artigo 189. E lá, ele começa falando sobre a prescrição. A prescrição, o artigo 189, salvo engano, ele diz mais ou menos assim, quando é violado o direito de um indivíduo, para esse indivíduo nasce a pretensão, que é o direito dele ingressar com uma ação para ver ressarcido o direito, o estado anterior à violação do direito, e esse direito de pretensão, ele se extingue pela prescrição. Ou seja, ele já define basicamente o que é a prescrição. A prescrição é a causa que impede a pretensão do direito do indivíduo que teve o seu direito violado, certo? Então é mais ou menos o seguinte: o cara ele não pode promover ação porque ele perdeu o tempo, o prazo para que essa ação fosse promovida. Isso é prescrição. Diferente da decadência. A decadência é o direito em si. Ele perde, durante esse prazo que ele não se manifestou, o próprio direito. Veja bem, na prescrição ele perde o direito de promover a ação. Ele perde o direito de exigir a sua pretensão pelo direito que ele tem violado. Enquanto na decadência ele perde esse próprio direito. O que a gente tem que entender bem, eu vou fazer aqui umas breves distinções entre a prescrição e a decadência para ficar bem claro. A prescrição ela é um instituto privado, de interesse privado. Enquanto que a decadência ela é de interesse público. Lógico, o indivíduo ali, no interesse privado, ele está perdendo o direito de promover a ação. Enquanto na decadência, não, ele perde o próprio direito. Então, veja a dimensão disso. O interesse disso é público, enquanto que na prescrição, o interesse é privado. Justamente por ser um interesse privado, ela pode ser renunciável, né? Tácita ou expressamente. Enquanto que na decadência, por ela ser um direito, um instituto de interesse público, ela não pode, não admite a renúncia. Bom, a prescrição ela pode lá ser interrompida, suspensa ou impedida, enquanto a decadência não pode. E ainda assim, por ser um interesse privado, ser renunciável, o juiz, quando ele analisa o processo, ele pode no caso da prescrição, averiguá-la de ofício. Enquanto a decadência, ele deve, é uma obrigação dele observar a decadência. Enquanto na prescrição ele pode ou não, e o interessado vai lá o interessado na prescrição, evidentemente, que manifesta-se no interesse de que o juiz analise a causa prescricional. Então, bem distinto aqui brevemente a prescrição da decadência, a gente pretendo falar agora sobre as causas que impedem, interrompem ou suspendem a prescrição. Bom, é bem fácil de entender porque o próprio nome já adianta para a gente o que essas causas, quais são os efeitos dessas causas que impedem, interrompem e suspendem a prescrição. A causa que impede a prescrição, como o próprio nome diz, ela sugere que antes de se iniciar a prescrição, ela é impedida. Então, ou seja, não começa-se a contar a prescrição por alguma causa que impede essa contagem. Um caso comum é a menoridade.
aquele indivíduo que é menor, a prescrição para ele de promover alguma ação por um direito violado fica impedida de ser contada até o momento em que ele alcance a maioridade. A causa de suspensão e interrupção da prescrição são as que geram mais dúvida aí para quem quer entender o instituto da prescrição. Por quê? Porque enquanto o prazo para e começa a contar da onde parou, na outra o prazo para e ele começa a contar do início novamente. Então a gente tem que interromper. O nome novamente sugere para a gente que a suspensão, uma causa suspensiva, o início da prescrição dá-se em algum momento e ocorre uma causa que suspende a contagem desse prazo da prescrição, e quando essa causa suspensiva termina, a prescrição volta a ser contada do momento em que parou. Certo? Enquanto que na interrupção, o início da contagem da prescrição, ela é interrompida. A contagem da prescrição é interrompida e quando essa causa de interrupção da prescrição termina, volta-se a contar do início. Bom, para ficar bem claro para vocês, para a gente ficar bem claro sobre a causa de interrupção da prescrição, eu vou fazer uma menção aqui a uma definição da Maria Helena Diniz. Ela diz que a causa que interrompe a prescrição, ela gera, naquela prescrição anterior, naquele início de contagem de prazo, uma causa que prejudica a prescrição, que torna nula a prescrição. Ou seja, ela não deveria ter sido contada. Ela deveria ser contada a partir do final daquela causa que interrompe. Ou seja, a interrupção da prescrição gera ao início, aquela parte que já foi contada da prescrição, uma nulidade. Então, ficou bem claro. A interrupção, ela para a contagem da prescrição e volta do início. A suspensão, ela para a contagem da prescrição e quando essa causa de suspensão termina, ela volta a contar do momento em que parou. Bom, eu espero que tenha sido claro para vocês. Qualquer dúvida mais aprofundada sobre a prescrição ou a decadência, vocês mandem aí um comentário para nós ou no site do escritório, no campo relacionado a contato. Pode curtir a nossa página no Facebook e curtir o nosso vídeo aí hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.